Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aí. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os maiores treinadores do futebol brasileiro. Coloquei do futebol brasileiro porque acho que tem muito treinador de fora, então é melhor colocar treinador só do futebol brasileiro. Quem sabe mais pra frente eu faço um vídeo com treinadores do resto do mundo também. Porque são muitos treinadores de diversas épocas diferentes e que conquistaram muita coisa e foram importantes para a evolução do futebol que a gente conhece até hoje, né? Essa lista traz um pouco de polêmica porque eu deixei alguns treinadores de fora. Alguns treinadores não couberam nessa lista inicial aqui. Muita gente vai reclamar, mas eu acho que todos que estão aqui foram importantes, principalmente para o Brasil ter o futebol que tem, né? Conhecido como o país do futebol. Eles fizeram parte desse cenário. Até algum tempo atrás, a France Football fez uma lista dos 50 maiores técnicos do mundo, né? E só tinha um brasileiro nesse meio. Então, também por isso que eu gostaria de colocar apenas os treinadores brasileiros para iniciar esse tipo de certame, né? E aí a gente agora vai começar a falar sobre. Vamos falar sobre treinadores brasileiros. O primeiro, Vicente Feola. Vicente Feola era filho de imigrantes italianos. Foi jogador do São Paulo, do Alto Sport, do Americano. Como treinador, começou na Briosa, na Portuguesa Santista. Comandou o São Paulo por diversas vezes, sendo o treinador que mais dirigiu o clube. Entre 58 e 60 foi treinador da seleção, que foi campeã do mundo pela primeira vez em 58. Seria o treinador de 62, mas adoeceu. Foi substituído por Aimoré Moreira. Voltou em 66, mas 66 é aquela preparação problemática. Foram convocados 44 jogadores, uma bagunça total. Né? Em 61 dirigiu o Boca Juniors. Vicente Feola fazia o tipo bonachão e amigo dos jogadores. Ele não era bem visto pela imprensa no geral. Ele foi inclusive acusado de cochilar no banco de reserva durante as partidas. O que poderia até ser uma verdade, porque ele tomava muitos remédios devido a problemas de saúde. Ele tinha obesidade, né? Ele era um grande treinador. Foi campeão paulista pelo São Paulo em 48 e 49. Foi campeão, como eu já citei, na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 58. Teve outros diversos títulos de menor expressão pela seleção e por clubes também. Ele faleceu em 6 de novembro de 1975, aos 66 anos de idade. Próximo na lista, Aimoré Moreira. Ele era irmão dos também treinadores Zezé e Ayrton Moreira. Como jogador, começou como ponta direita no extinto Esporte Clube Brasil, mas logo firmou-se como goleiro. Jogou em diversos clubes e foi um dos grandes ídolos do Palestra Itália, campeão paulista em 34. Após se aposentar, começou a carreira como treinador, treinando diversas equipes do Brasil e exterior, inclusive. Foi treinador do Panathinaikos, da Grécia. Destaque para a seleção brasileira. E em 61 ele substituiu o Vicente Feola, né, que adoeceu no comando da seleção brasileira, e conquistou o bimundial em 62 no Chile. Como jogador, pelo Palestra Itália, ele conquistou o Paulista de 34, e como treinador ele conquistou o Brasileiro de 67, a Copa do Mundo de 62. Faleceu em 26 de 7 de 1998, aos 86 anos de idade. Próximo da lista é o treinador Andrade. Como jogador, atuava como meia. Defendeu São José do Rio Grande do Sul, Inter, Renner do Rio Grande do Sul, Palmeiras e Náutico. Após encerrar a carreira, em 61, ele tornou-se treinador, conseguindo importantes conquistas, tal como jogador. Era considerado um grande estrategista. Como jogador, foi campeão gaúcho de 50 e 51 com o Inter e 54 com o Renner. Pelo Palmeiras, conquistou o Paulista de 59 e o Brasileiro de 60. Como treinador, conquistou o tricampeonato brasileiro. Em 79, conquistou com o Inter invicto. Em 81, com o rival Grêmio. E em 85, com o Curitiba, em pleno Maracanã lotado. Foi campeão mineiro também em 90 e 94 com o Cruzeiro. E da Supercopa da Libertadores em 91 também com o Cruzeiro. Ele era tido como ídolo de muitos treinadores que hoje estão trabalhando no futebol brasileiro. Ele faleceu em 22 de janeiro de 1997, aos 68 anos de idade.
Próximo da lista foi Carlos Alberto Silva. Foi formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas. Ganhou grande destaque com o Guarani em 78, campeão brasileiro daquele ano sobre o Palmeiras. Foi o primeiro e único título de uma equipe do interior do estado do Brasil no Campeonato Brasileiro. Nem Cruzeiro nem Atlético confiavam em Carlos Alberto Silva quando ele surgiu no Guarani, né? Ele treinou diversos times, como São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Santos, La Coruña da Espanha e Porto de Portugal. Foi treinador da seleção brasileira entre 87 e 88 e ele foi medalhista olímpico em Seul 88, conquistou a medalha de prata. Ele faleceu em 20 de janeiro de 1997, né? Aos 77 anos de idade. Próximo da lista, Carlos Alberto Parreira, mais um treinador que foi formado em Educação Física. Parreira foi formado em Educação Física pela Escola Nacional de Educação Física e Desporto do Rio de Janeiro. Foi preparador físico do São Cristóvão e em 67 foi convidado pelo governador de Gana, pelo governo de Gana, aliás, para treinar a seleção do país e ele ficou até 69. Voltou para trabalhar no Vasco. Foi um dos preparadores físicos auxiliares de Admilton Chirol na Copa de 70, que todo mundo idolatra porque foi uma preparação física perfeita, né? A seleção brasileira, mesmo jogando na altitude, e aguentou jogar muito bem os jogos e dominou os adversários no preparo físico, né? Trabalhou em diversas equipes como treinador. Destaque para o Fluminense, campeão brasileiro em 84, depois o Bragantino, que foi vice-campeão brasileiro em 91, e o Corinthians em 2002, onde ele conquistou a Copa do Brasil, o Torneio Rio-São Paulo e o vice-brasileiro daquele ano. Treinador campeão mundial de 94. Tido como pragmático, participou de Copas por 5 seleções diferentes: Kuwait, Brasil, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes. Voltou a treinar a seleção em 2003, tendo grande destaque no quadrado mágico em 2005, mas teve uma péssima campanha na Copa do Mundo em 2006. Ainda voltaria para ser auxiliar técnico de Felipão em 2014 na Copa do Brasil, tendo participado de um dos maiores vexames do Brasil em Copas. Próximo da lista é Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão virou ídolo nos dois maiores rivais paulistas, Corinthians e Palmeiras, sendo treinador com mais jogos em ambos. Pelo Corinthians foram 441 jogos e pelo Palmeiras 585. Hoje é considerado um dos maiores treinadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Não era necessariamente um estrategista, mas sabia motivar os jogadores e extrair deles qualidades fundamentais. Tinha um estilo austero e exigente, né? Assumiu a seleção brasileira na década de 70, mas não resistiu às críticas, principalmente da imprensa carioca. E após um 0-0 contra a Colômbia, foi sucedido por Cláudio Coutinho, em um pedido de demissão até hoje muito mal explicado em 77. Brandão fazia o estilo paizão com os jogadores. Dizem que chegou a bater de cinta em alguns jogadores durante os seus treinamentos. Né? Ele acabou falecendo em 29 de julho de 1989, aos 72 anos de idade, 3 anos depois de ter se aposentado da profissão. Próximo da lista é um treinador extremamente vencedor, Rubens Minelli. Como jogador, ele atuava como ponta esquerda e jogava pelo São Bento. Quando jogava pelo São Bento em um amistoso contra a União de Mogi, em 56 ele acabou fraturando a perna e abandonou a carreira aos 27 anos de idade. Como treinador, começou dirigindo a Faculdade de Ciências da USP, treinou também a seleção universitária da época. Depois passou pela base do Palmeiras entre 58 e 63. Comandou diversas equipes do interior, como América, Botafogo de Ribeirão Preto, depois Sport Clube de Recife, Francano e o próprio Guarani. Voltou ao Palmeiras em 68. Em 69 venceu o Ramon de Carranza e o Brasileiro. Foi tricampeão brasileiro consecutivo, 75 e 76 pelo Inter e 77 pelo São Paulo. Um dos grandes treinadores que jamais treinou a seleção brasileira. Teve 2 vezes que ele quase assumiu a seleção brasileira, uma em 83 e outra em 87, mas acabou sendo preferido por Evaristo de Macedo em 83 e por Carlos Alberto Silva em 87. Próximo na lista é nada mais nada menos que Vanderlei Luxemburgo, ex-lateral esquerdo de Flamengo e Inter nos anos 70, o maior campeão brasileiro com 5 conquistas.
Formou-se em Educação Física em 83, começou no Campo Grande em 83 mesmo, depois passou pelo Rio Branco do Espírito Santo, foi campeão capixaba em 83 após comandar diversos clubes do Brasil e da Arábia. Conseguiu destaque no Bragantino, quando em 89 conquistou o título brasileiro da segunda divisão e em 90 o Paulista em uma final caipira contra o Novo Horizontino. Suas primeiras conquistas em grande clube foi no estrelado Palmeiras na era Parmalat. Chegou no meio do Paulista de 93, substituindo o Otacílio Gonçalves. Foi campeão paulista, Rio São Paulo e brasileiro daquele ano. No ano seguinte, ganharia novamente paulista e brasileiro, tendo mais 3 passagens e 2 títulos paulistas, de 96 e 2008. Passagem vitoriosa pelo Corinthians, campeão brasileiro de 98. Comandou a seleção entre 98 e 2000. Após o fracasso nas Olimpíadas de Sydney, foi demitido e passou por uma longa caça às bruxas. Acusado, teve de se defender na CPI do futebol. Deu a volta por cima e montou um esquadrão no Cruzeiro campeão mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro em 2003. Dirigiu o Galáctico Real Madrid em 2005. Passou por diversos clubes sem o mesmo brilho. Está de volta ao Palmeiras para sua 5ª passagem para tentar retomar o estigma de vencedor. Chegando ao topo da lista, os 2 primeiros lugares, temos aí Tele Santana, ex-ponta direita do Fluminense, conhecido como Fio de Esperança. O único brasileiro a figurar na revista francesa France Football entre os 50 maiores treinadores do mundo. Ele ficou na 35ª posição. Em meados dos anos 90, foi eleito por jornalistas e jogadores como o maior treinador da seleção brasileira, mesmo perdendo as Copas de 82 e 86, e amargando a fama de pé frio. Fama que acabou com os títulos conquistados com o São Paulo nos anos 90. Treinador que mais dirigiu o Atlético Mineiro, tido como ranzinza. Tele não era estrategista, mas conseguia tirar do jogador todo o seu potencial. Suas equipes sempre prezaram pelo jogo bonito, muito coletivo. A seleção de 82 é um exemplo de futebol bem jogado que encantou o mundo, conhecido como uma das 3 melhores seleções que não venceram, tida como referência por Pep Guardiola, hoje treinador no Manchester City. Em 96 assumiu o Palmeiras em meio a uma doença que encerrou sua carreira, sem ter treinado o Palmeiras naquele ano. Faleceu em 21 de abril de 2006 aos 74 anos de idade. E no topo da nossa lista, Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo, ex-ponta esquerda do Botafogo e seleção brasileira. Ele foi conhecido como um ataque poderoso do Botafogo nos anos 60, 50 e 60, né? Que tinha Garrincha, Amarildo, Quarentinho e Zagallo. E no Brasil, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo, bimundial em 58 e 62. O único a conquistar 4 vezes a Copa do Mundo. Iniciou a carreira de treinador em 66 na base do Botafogo. No principal, treinou Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Al Hilal da Arábia Saudita, Bangu e Portuguesa de Desportes. Além do Brasil, dirigiu as seleções do Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Em 69, substituiu João Saldanha na seleção que foi ao México. Conseguiu fazer a seleção jogar com 5 camisas 10 em campo. Até hoje considerada a melhor seleção de todos os tempos. Venceu todos os jogos em 70. Referência para vários treinadores e grandes estrategistas. Dirigiu a seleção em 74 e 98, além de auxiliar em 94 e 2006. Como falei no começo, a gente acabou deixando alguns treinadores de fora, mas acho que esses 10 treinadores citados foram importantes no processo da evolução do futebol brasileiro, né? Nós tivemos 3 campeões do mundo, tivemos treinadores que venceram muito, conquistaram muitos campeonatos brasileiros aqui no Brasil, principalmente no começo, né, nos anos 60 e 70 principalmente, e muitos deles foram referências para os treinadores que nós temos hoje. Alguns até citam isso daí, como Minelli, como Enio Andrade, o próprio Zagallo. Zagallo é admirado por todos os treinadores do futebol brasileiro. O mestre Tele também, o mestre Tele Santana, foi o único a participar de uma eleição, né, pela France Football. Foi o único que estava entre os 50 melhores treinadores do mundo. Em 2017 saiu essa edição da France Football com os maiores treinadores do mundo. E o Tele Santana estava lá. Eu acho que Tele e Zagallo estão praticamente no mesmo patamar,
Lógico, o Tele Santana eu acredito que tenha sido até melhor que o Zagallo como treinador, né? O Zagallo era mais estrategista, mas o Tele conseguia tirar do jogador o máximo dele e, além de tudo, ele conseguia fazer o cara jogar mais do que jogava. Vou citar o exemplo do Cafu. O Cafu não sabia cruzar e ele ensinava o Cafu a cruzar pós-treino, ficava com o Cafu depois do treino executando cruzamento até o Cafu aprender a cruzar. Então, o jogador que não sabia finalizar, ele ficava finalizando com o jogador. Ele era um treinador muito exigente. Ele vivia intensamente o futebol. Né? O Zagallo, eu coloquei ele como o primeiro da lista, mais pelo título de 70, porque em 70 ele conseguiu encaixar Jairzinho, Gerson, Pelé, Tostão e Rivelino todos no mesmo time, coisa que João Saldanha não tinha colocado, porque dizia que não cabia os cinco no mesmo time. E o Zagallo colocou os cinco e a seleção brasileira jogou o melhor futebol da história, até hoje a melhor seleção de todos os tempos. Lógico, Antônio Lopes, Muricy Ramalho, Evaristo de Macedo, né? Felipão foi pentacampeão no mundo, né? Talvez pudesse estar numa lista dessa, mas eu acho que esses, para mim, foram treinadores que realmente mostraram o que tinha o futebol de melhor. Né? Lógico que muita gente pode discordar, mas polêmica está aí para isso aí mesmo. A gente levanta a bola para alguém cabecear, né? E esse vídeo faz parte disso daí. Quem sabe a gente possa colocar treinadores fora do Brasil e quem sabe do mundo inteiro, né? Vamos ver quem que a gente pode colocar aí nos próximos vídeos. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude e compartilhe nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.